Abram as suas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth, no capítulo 1. Livro de Ruth, nós vamos ler o capítulo 1. Amém? O livro de Ruth é logo depois de Juízes. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilom. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com as mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrará do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. E elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes. Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, e se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que
que todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi à terra de Moabe, com Rute, sua nora moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento maravilhoso, no qual nós estamos aqui todos reunidos para louvar, adorar, engrandecer o Teu nome e agora ouvir a Tua santa e gloriosa palavra. Que Teu Espírito Santo possa vir a falar nos corações aqui esta noite, Senhor, e que o Senhor possa vir a mudar corações, criar esperanças que vêm de Ti, não de homens, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que é o dono da história e é o Deus que escreveu a história. Peço que o Senhor possa vir abençoar o Teu povo e que Teu povo saia daqui cheio de esperança e em fé. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Quando nós lemos o livro de Ruth, nós conseguimos enxergar nesse livro, um livro pequeno, de poucos capítulos, mas vemos como Deus é maravilhoso em todo o seu cuidado e que as tragédias não declaram o fim esperado de certas situações. Uma das curiosidades do livro é que a própria Escritura indica, o autor deste livro, segundo a tradição judaica, o autor seria Samuel, naturalmente babilônico. Também indica que tudo seria da sua autoria. Segundo a genealogia no final do livro, o autor escreveu depois que Davi se tornou uma pessoa importante em Israel. Isso já seria improvável o autor ser Samuel, pois Samuel morreu antes de ver Davi ser entronizado como rei. Quando a gente olha para o livro de Ruth, qual é o tema central desse livro, irmãos? O amor redentor de Cristo. O Deus que providencia todas as coisas. O Deus que está no controle de toda a história. O propósito do livro de Ruth é encorajar os crentes a perseverarem no amor fiel a Deus, a sua lealdade divina e também a lealdade uns com os outros. Por nós vivemos tempos tenebrosos que se aproximam do fim, nós temos que confiar, irmãos, na providência de Deus, a providência divina. Deus está realizando todas as coisas. E através dessa linda história, nós podemos ver que justamente um dos filhos seria Obed. E Obed seria quem? O avô de Davi. Esse livro é tão maravilhoso que quando nós vemos as verdades teológicas dele, a primeira e muito forte do livro é a providência divina, onde não deixa faltar nada, onde não desampara aqueles que são os seus. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Por mais que as situações sejam tenebrosas, como nós vemos no primeiro capítulo, nós sabemos que nada está fora do controle dele. Por mais que nós não entendemos as coisas,
por mais que a nossa mente por um momento esteja completamente confusa com algumas situações que acontecem na nossa vida, mas tudo está dentro de um plano maior e redentivo. Um plano no qual os seus filhos participam, como Ruth participou desse plano maravilhoso, e onde ela entra na genealogia de Cristo. Um panorama básico e rápido do livro de Ruth é que no período de Juízes de Israel, Deus punia o seu povo pela desobediência. Seu povo já havia quebrado os mandamentos. Elimeleque, Noemi e seus filhos saem da terra de Belém justamente por causa da fome, e uma fome que assolava todo o reino. E eles vão para Moabe. O marido de Noemi morre e Noemi se torna viúva. Malom e Elon, seus filhos, se casam, um com Orfa e outro com Ruth. 10 anos depois, os dois morrem e deixam aquela viúva, sem marido, sem filhos, juntamente com as suas 2 noras. Ou seja, Noemi não tem família. E ao saber que a fome tinha terminado, ela volta para Israel em Belém. Orfa fica por um tempo, mas vai embora e volta para o seu povo. Mas Ruth quer acompanhar Noemi até o final de sua vida. Na época da colheita, Ruth vai trabalhar em um campo oferecido pelos seus parentes. Um dos parentes de seu marido, Elimeleque. Boaz conhece Ruth, pede para se casar com Ruth e os dois se casam. E ela resgata todos os bens do falecido a partir de que Boaz casa-se com ela. Eles são um casal e justamente Ruth não deixa sua sogra desamparada e traz para morar com ela. Justamente nessa união de Boaz com Ruth nasce Obed, avô de Davi. Nada é por acaso, irmãos. Tudo está dentro de um plano maior no qual nós não entendemos. Nós, seres humanos, quando acontecem as tragédias conosco, nós se concentramos só nas tragédias, só no fato. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: Deus me abandonou. Noemi se sentiu amargurada. Uma mulher que perde o seu marido, se torna viúva e logo em seguida perde os seus 2 filhos. E justamente o seu coração fica entristecido, no qual ela declara e pensa: o Todo-Poderoso se irou contra mim. E o pensamento de Noemi não é diferente do nosso, irmãos, quando acontecem as tragédias. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus me fez passar por isso? Será que eu sou uma pessoa tão ruim? Será que eu estou em pecado? Será que Deus não gosta de mim? Será que Deus não é mais comigo? Será que Ele me abandonou? Por que Ele fez isso comigo? Eu sempre fui fiel, sempre fui à igreja, sempre dizimei, sempre participei das coisas da igreja. Por que Ele fez isso? Vezes nós estamos que nem Noemi. Só que a nossa mente pequena foge e esquece que existe um Deus todo-poderoso que controla todas as coisas e tem um plano muito maior e superior para o seu povo. Foi por causa da morte do marido de Noemi,
Foi por causa da morte dos filhos dela que justamente Noemi e Ruth voltam para Belém, onde Ruth encontra Boaz, e de lá sai a grande família de Davi. Por mais que às vezes na nossa época nós não entendemos as coisas, irmãos, e até nós tenhamos partido desse mundo, nós não entendemos o plano que vem depois. Justamente Obed era avô de Davi. Quando a gente fala e pensa dessa forma, às vezes nós não cremos que existe um Deus soberano sentado num trono, governando todas as coisas. Nós se limitamos somente à nossa situação. O nosso bem-estar foi afetado, a nossa vida foi afetada, e a gente não entende os planos de Deus, como Noemi também não entendeu por que ela deveria perder o filho, por que ela deveria perder o marido, por que ela deveria ficar desamparada naquele momento. E nós vemos no decorrer dessa história maravilhosa, nos capítulos depois, quando Ruth, sua sogra, manda ela ficar bonita para se encontrar com Boaz no campo. E Boaz, um homem extremamente rico e poderoso, onde depois Ruth ampara a sua sogra e Deus providencia todas as coisas na vida dela. O primeiro ponto aqui dessa linda história de Ruth é: a providência e o amor de Deus é maior do que todas as tragédias humanas. Com toda aquela tragédia e viu de morte dos filhos, onde as causas poderiam parecer perdidas, Deus chama à existência aquilo que não existia e faz triunfar e devolver a alegria para elas. Podemos ver isso no final do livro. O amor de Deus, irmãos, não é só um amor tribal, mas é um amor universal, no qual nós vemos que os planos e os propósitos dele, como diz no livro de Jó, não podem ser frustrados, e não há nada que atrapalhe os planos dele. O Senhor governa. Quando nós olhamos no panorama da história, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra por meio de quem? Por meio de Abraão. O amor dele engloba todos os povos, incluindo todos aqueles que por quem Cristo morreu, todos de todas as tribos, raças, línguas e nações. Ruth era uma moabita. Uma moabita. E foi incluída na linhagem de Davi. Na linhagem messiânica da própria promessa do Messias. Ruth, convertida à religião judaica, isso prova que a participação no reino de Deus não depende da nossa carne, mas sim daquele de quem nos chamou e onde nós obedecemos pela fé. Ficamos confusos com os acontecimentos, mas isso não foge dos planos dele. Podemos ver que o amor dele é poderoso, forte. O amor de Deus é mais forte, irmãos, que os golpes que a vida dá.
podemos ver o amor de Ruth com a sua sogra, Noemi. Continuar numa história de humanidade brilhando, onde ela faz um juramento de amor por sua sogra que era estrangeira, uma velha, viúva, pobre, desamparada. E faz de uma forma belíssima. O seu Deus agora é o meu Deus. E onde você quer que for, eu estarei junto com você. Se for para morrer do seu lado, irei morrer e ser sepultada junto com você. Uma mulher que entendeu. E isso é maravilhoso, irmãos. Primeiro nós vemos a lealdade de Noemi com a sua terra, com o seu povo. E nós vemos Ruth também ser leal a ela, da mesma forma com que Deus nos pede lealdade. Um segundo ponto maravilhoso dessa linda história é que a amizade é fundamental sobre qualquer relacionamento que precisa ser edificado. Quando a gente fala de Ruth e Noemi, eu falo que é a grande quebra de paradigma. Nós vemos um relacionamento de uma nora com uma sogra. E todos nós sabemos que existem inúmeras piadas de relacionamento de nora e sogra. E sempre uma fala jararaca, víbora, e por aí vai, né? Sempre se alfinetando nessas piadas. Mas nós vemos aqui uma quebra de paradigma. Uma quebra onde a nora demonstra lealdade, amor. Onde nós vemos o cuidado que ela teria com aquela viúva, que seria sua sogra. E o que isso pode nos ensinar, irmãos? Isso pode nos ensinar lealdade uns com os outros. Cuidado uns com os outros. Ruth cuidou da sua sogra que era estrangeira. Não era do seu povo. E mesmo assim ela cuidou. Por que nós temos tanta dificuldade de cuidar uns dos outros? Por que nós temos tanta dificuldade, irmãos, em honrar aqueles que estão do nosso lado? Por que nós temos tanta dificuldade em vestir a camisa num propósito onde todos irão vencer? Por que nós temos dificuldade em amar o nosso próximo? Em entender que todos nós estamos no mesmo barco e que não somos melhores uns que os outros? Em entender que a dor do meu irmão é a minha dor? Entender que se eu posso demonstrar amor e carinho nos momentos de dificuldade, eu posso fazer com que essa família da fé cresça e se torne cada vez mais e mais forte. Por que nós não somos leais uns com os outros? Quando nós olhamos para esse relacionamento de Ruth e Noemi, nós vemos amor, carinho, cuidado e lealdade. Tudo aquilo que Deus quer de nós. Tudo aquilo que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros. Por mais difícil que isso seja, irmãos, nós temos que aprender a ser generosos. Aprender a ter condutas irrepreensíveis. Nós vimos o destino vitorioso que Ruth teve ao seguir até os próprios conselhos de sua sogra.
sua conduta ilibada, seu amor à sua sogra, pavimentar a felicidade conjugal dela e de Boaz. Um homem piedoso, rico, onde depois, quando eles se casam, Ruth investe na sua sogra, traz ela de volta e não deixa ela desamparada, e leva-a junto com ela, dando provisão, providência de todas as coisas, onde não iria faltar nada para a vida dela. Quando nós se relacionamos uns com os outros, quando nós somos leais uns com os outros, quando nós somos leais com Deus, Deus derrama de graça abundante no meio do seu povo. E todos nós, dentro dessa igreja, dentro do corpo de Cristo, somos supridos por essa graça maravilhosa. Uma amizade verdadeira que venceu as dificuldades e as adversidades. E um terceiro ponto é que quando os nossos recursos acabam e a gente acha que chegamos no fim, onde começamos a se sentir desamparados, desprovidos das coisas, esquecidos muitas vezes, Deus aponta um remidor. Deus aponta algo que possa nos redimir. Da mesma forma que aquelas duas acharam que era o fim, elas poderiam passar fome, que elas estavam agora desamparadas porque não tinham maridos. Deus aponta uma solução para o problema. Quando nós vemos Ruth se encontrando com Boaz, nós podemos fazer a tipificação da igreja e Cristo. Boaz é a tipificação de Jesus Cristo no livro de Ruth. Ele é o símbolo de Salvador, remidor e provedor de todas as coisas. As tragédias humanas, irmãos, elas não anulam os propósitos de Deus e de sua soberania. Os erros de família de Elimeleque, de Malom, não frustraram. A morte deles não frustrou os desígnios de Deus. A viuvez, a pobreza, a amargura existencial de Noemi não fecharam as portas da providência divina. Deus ainda estava sentado no trono, como está sentado no trono hoje. Ele não fechou as janelas dos céus. Mesmo que as duas não entendessem esses planos superiores, como nós, inúmeras vezes, em muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não entendemos os planos superiores de Deus. Mas nós temos que aprender a descansar nele. Quando isso foge do nosso entendimento e da nossa inteligência, irmãos, nós temos que aprender a descansar na soberania de Deus, na sua providência, no seu amparo. Por mais difícil que seja. Imagine o quadro daquelas duas. Irmãos, eu não queria estar na pele delas. Nós sabemos que em toda a Escritura, o homem é o provedor. E justamente naquele tempo, os homens eram mais provedores ainda que hoje. E você imagina um homem da casa faltar, o qual o desesperador era. Imagine então por uma mulher que já era de idade e viúva. Ruth ainda era nova, mas Noemi não.
o quanto isso seria desesperador naquela época. Como hoje também é desesperador para muitas famílias que têm os seus maridos como os únicos provedores. Mas essa história nos ensina que Deus, Ele é soberano e nós temos que confiar, irmãos. No meio das noites mais escuras da nossa vida, Deus escreve capítulos emocionantes. Capítulos emocionantes, vitoriosos em meio de todas as tragédias, com propósitos que já estavam estabelecidos antes da fundação do mundo. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Da mesma forma que Boaz apareceu para salvar aquelas mulheres, redimi-las e ser o provedor, da mesma forma Cristo apareceu para nós, para nos resgatar da nossa situação, para nos redimir, para prover a salvação do seu povo e para ter uma aliança eterna com Ele. Como Boaz fez uma aliança com Ruth, Cristo fez uma aliança com a sua igreja. E uma aliança eterna. Foi Ele que saiu em resgate. Da mesma forma que Boaz foi resgatar elas, Jesus veio nos resgatar dessa forma. É Ele que nos ampara, nos acolhe, provê e nos sustenta de todas as coisas, irmãos. É Ele que saiu em resgate para aqueles que são dele. E isso é maravilhoso. Da mesma forma que Boaz casa com Ruth, assim Cristo tem um propósito com a sua igreja. Por isso que a igreja é a noiva de Cristo. E nada pode separá-los. Assim como Deus demonstra lealdade, irmãos, para o seu povo, onde não é o fim da história, muito pelo contrário. Deus providencia todas as coisas. Não foi por acaso que Ruth e Noemi voltaram. Não foi por acaso que Noemi fala para Ruth se vestir com as melhores vestes para se encontrar com Boaz no campo à noite. Tudo estava dentro de um plano superior e divino. Por mais que a tragédia tivesse assolado aqueles corações, tudo estava dentro de um propósito, no qual às vezes nós não entendemos, mas no qual não foge do controle e dos planos de Deus. Ele, Cristo, foi o nosso resgatador. É Ele que saiu e nos resgatou. E da mesma forma que Deus quer essa lealdade de nós, da mesma forma que Ruth foi leal a Noemi, Deus também quer lealdade de nós. Da mesma forma que Ruth amou Noemi, ficou e cuidou dela nos momentos mais difíceis, da mesma forma Deus quer que nós cuidamos uns dos outros, com amor e com lealdade. E assim nós podemos crescer, irmãos, em graça e em conhecimento. Em amor é onde Deus derrama bênçãos sem medida sobre a sua igreja. Quando os irmãos demonstram esse amor e essa lealdade, assim como Cristo derramou o seu sangue pela sua noiva, pela igreja, assim como Cristo foi leal à igreja e pagou o preço do pecado, nos resgatando do lamaçal do pecado e nos trazendo das trevas para a luz. Da mesma forma, nós, como os alvos desse resgate, temos que amar uns aos outros
e sermos leais a Deus. E nós não temos que esquecer, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele que providencia todas as coisas. Pelo momento mais difícil que sua vida esteja passando, irmãos, esse momento difícil não está fora do controle de Deus. Ele é soberano. Ele tem tudo na palma das suas mãos. E por mais difícil e confuso que nós estejamos, Ele ainda governa, Ele ainda tem um plano e nada fugiu do seu controle. Aprenda a descansar na providência de Deus. Aprenda a lealdade a Deus, como Noemi, como Ruth foi leal a Noemi. Aprenda a amar uns aos outros, como Ruth amou a sua sogra e quebrou o grande paradigma de nora e sogra. Aprenda, irmãos, assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou.